a Deus. Quantos estão felizes por estar nessa noite? Diga amém. Glória a Deus, a presença do Senhor está neste lugar. Amém. Quero dar graça e paz a todos, a juventude. Eu creio que Deus nessa noite irá falar conosco tremendamente, assim como Ele já tem falado desde o começo desse Legacy, né? Quem tá sentindo Deus aqui nesse lugar, levanta a mão assim para me ver. Amém? Poder tomar seu assento, vamos compartilhar um pouco da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 3. Atos de número 3, verso 1 em diante. Atos, capítulo de número 3, verso 1 ao verso 7. Aqui está na tela, vamos ler. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Amém? Eu quero dar um tema para essa mensagem. Nessa noite iremos estar compartilhando essa mensagem baseado no tema Seja Extraordinário. Por favor, repita comigo. 1, 2, 3 e já. De novo. Amém. O texto que lemos, ele aborda a história de 2 homens. Como era o nome deles? Como era? Vamos lá, de novo, gente. Vamos ter que ler o texto de novo? Não precisa, né? Vamos lá, vamos para vocês aprenderem. Era Pedro e João. Por favor, repita comigo. Pedro e João. Interessante que nesse texto aborda exatamente o momento em que João e Pedro eles estavam indo para oração, às 3 da tarde, né? Que algumas traduções falam a hora nona. E eles estavam indo e de repente eles encontraram na porta do templo um mendigo, um aleijado pedindo esmola. Mas aí nesse texto fala algo muito interessante acerca do que nós iremos falar nessa noite. Porque as pessoas passavam pelaquele aleijado e não davam nada para ele, davam somente as esmolas. O aleijado estava lá. Eu acredito que talvez há vários dias, ou até semanas, ou talvez até meses, ali sentado na porta do templo, pedindo esmola, e as pessoas passavam indo para a igreja, indo para o templo, e só ofereciam uma esmola para ele. Mas esse texto aqui do capítulo 3 vai falar de alguém que foi extraordinário, que ele em vez de ele dar uma esmola para aquele aleijado, ele só apenas falou para ele assim: olha, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda. Ou seja, queridos, ele fez algo diferenciado. Ele fez uma coisa que não era normal ninguém fazer. Eles fizeram algo muito interessante, que as pessoas, como eu falei, eles passavam, né, pelaquele lugar, davam esmola para ele, mas era algo normal. Mas eles foram
além do normal. Eles foram extraordinários. Em vez de eles só apenas passarem, dar esmola, eles ofereceram algo melhor: o levanta e anda. Mas aqui, queridos, nós temos que entender o que significa extraordinário. Significa fora do comum, fora do normal, impactante, que vai além do trivial, não ordinário. Ordinário, queridos, não é um palavrão como muitas pessoas pensam. Na verdade, o significado de ordinário significa aquilo que é comum, aquilo que é normal, certo? Vamos dar um exemplo. Se a mãe pede para a filha lavar a louça, e a filha vai e lava a louça, ela é uma pessoa o quê? Ela é uma pessoa o quê? Não, vamos aqui dentro do tema aqui que a gente está pregando. Ela é uma pessoa o quê? Ordinária, né? A pessoa, a mãe pediu, quero que você lave a filha, foi lá e lavou a louça. Ela é uma pessoa o quê? Ordinária. Agora, se a filha, além de lavar a louça, ela arruma o quarto, passa pano na casa, faz as coisas de casa, uma menina o quê? Extraordinário. Se uma pessoa, se um líder só prega a palavra, ela é uma pessoa o quê? Ordinária. Mas se ele prega a palavra, evangeliza, ganha almas, ele é uma pessoa o quê? Extraordinária. Então, um exemplo aqui para vocês verem, muito fácil, esses exemplos que nós falamos aqui. Se um casal, ele chega para a mulher, né, paga a conta, um marido, digamos assim, um marido paga a conta, faz as compras da casa e tal. Ele é um marido o quê? Ordinário. Mas se ele pega a mulher e fala assim, vamos passar uma segunda lua de mel nos Estados Unidos, ele é uma pessoa o quê? Hã? Não, ele é rico. Brincadeira. Não, beleza. Ele é um cara extraordinário. Então é isso que nós queremos, o exemplo aqui que nós queremos falar. No texto que abordamos, fala de umas pessoas que eram extraordinárias. Por quê? Porque muitas passavam, como falei, muitas pessoas passavam ali pelaquele aleijado e davam somente a esmola para ele. Não é somente a esmola, porque o que ele estava querendo? Somente, ele estava falando assim, me dá um aí, vamos lá gente, participa com a gente. Ele queria o quê? O aleijado queria o quê? E o que os pessoal davam para ele? Esmola. Mas aí o que ele acontece? Pedro e João fizeram algo extraordinário. O que eles fizeram? Eles deram, em vez de eles darem o que ele queria, ele falou assim, eu não posso te dar isso que você está pedindo. O que eu vou te dar? Eu vou te dar algo bem melhor. Levanta e anda. Vai trabalhar. É mais ou menos isso. Né? Então, ou seja, Pedro e João foram pessoas diferenciadas. Eles foram além do normal. Eles foram além daquilo que era comum. Porque as pessoas, o que era comum das pessoas era dar esmola. Mas eles foram além do que isso. Eles foram além disso. Eles deram levanta e anda. Amém? Isso que temos que fazer. Temos muitas pessoas que estão aleijadas espiritualmente no nosso meio, do nosso lado. Precisamos levar cura para essas pessoas. Precisamos levar vida para essas pessoas. Precisamos ser pessoas diferenciadas, fazer coisas que possam surpreender a Deus. Porque tem muitas pessoas no nosso meio, no nosso lado, como acabei de ler aqui, que estão aleijadas espiritualmente, precisando de algo. Mas aí o que a gente faz? Vamos dar uma cesta básica para ele. Vamos dar uma coisa para ele. Vamos fazer só isso aqui. Não, seja extraordinário. Faça valer aquilo que a palavra do Senhor fala. Vai e leva a cura. O levanta e anda para essa pessoa. Eu acredito que essa pessoa vai ser diferenciada através da sua vida. Mas tudo isso através da nossa atitude. Tudo isso vai acontecer através do nosso posicionamento como um homem e uma mulher de Deus.
como pessoas extraordinárias. É interessante nessa questão de, quando eu falo sobre a questão de atitude, de se posicionar. Eu me lembro que quando eu estava numa empresa, e eu estava trabalhando num terceiro turno, de madrugada, eu estava trabalhando. Aí de repente eu cheguei com algumas pessoas que eram cristãs, né? Que na verdade eu cheguei com uma pessoa só. E eu cheguei com ela e falei assim: olha, a gente podia montar uma célula aqui, né, nessa empresa, no intervalo, que era o horário da nossa janta, era 2 horas da manhã. A gente podia fazer uma célula, o que vocês acham? Aí a pessoa falou assim: ah, eu aceito. Aí uma outra pessoa que estava do lado ouviu a nossa conversa e falou assim: olha, eu quero participar também. Então já temos 3, contando comigo. Eu falei assim: então beleza. A gente fez o convite. Eu estou falando de ser extraordinário, porque uma coisa que não é normal ter uma célula numa empresa. Mas quando a gente se posiciona como uma pessoa extraordinária, quando a gente se posiciona como uma pessoa que de fato quer mostrar a palavra, o evangelho para as pessoas, a gente tem que ser diferente. A gente tem que fazer coisas diferenciadas no local que a gente vai. Então aí eu falei assim: vamos lá. Eu fiz o convite para o pessoal, a gente convidou o povo. E queridos, interessante que quando a gente chegou ali, quando a gente fez a nossa primeira célula, ali naquele lugar, que até a gente até colocou o nome da nossa célula: Fiquem Firmes. Aí interessante que quando a gente fez a primeira célula naquela empresa, deu mais de 15 pessoas. Praticamente a linha toda foi para a nossa célula. Mas interessante que, como eu falei, vai ter momentos que a nossa pregação não vai fazer efeito, talvez, na vida de todo mundo, digamos assim, mas pelo menos uma pessoa, a nossa pregação vai fazer a diferença. Então, queridos, é uma coisa que eu penso aqui nessa noite: talvez essa palavra não vai servir para todo mundo, mas pelo menos 1 ou 2 pessoas vai receber essa palavra. E quando eu pregava ali naquela célula, toda noite eu fazia aquela célula, toda noite eu pregava de uma forma bem temática. E tinha lá naquela empresa, ali na nossa linha, um casal, que era lésbica, mas só que somente uma delas participava da nossa célula. Somente uma. Interessante que apesar de ela ser dessa forma lésbica, ela era a única pessoa, ela é praticamente a pessoa que era mais motivada em estar ali. Era mais motivada em estar ali na célula. Toda vez ela falava: a gente poderia fazer uma camisa da nossa célula, a gente podia fazer isso, e ela era lésbica. Mas é interessante que a gente pregava a palavra, ministrava ali ao Senhor. Mas aí, uma coisa que eu observei, queridos, que talvez quando a gente mudou de turno, eu falei assim, eu fiquei pensando: será que as palavras serviram de efeito para alguém? Será que as palavras ministradas serviu para alguém ali naquele lugar? Porque, como eu falei, a primeira célula que a gente fez deu mais de 15 pessoas. Só que aí foi diminuindo. Vocês sabem como que é, né? Foi diminuindo e ficou somente umas 2, 3 pessoas comigo. Mas aí quando a gente mudou de turno, aí passou-se o tempo, eu saí da empresa e eu entrei nessa empresa que eu estou agora. E eu estava conversando com essa moça que ela era lésbica. Ela chegou comigo, eu estava conversando com ela pelo Facebook há uns anos atrás. Eu acho que foi em 2017, se não me falha a memória. Aí eu estava conversando com ela e ela chegou comigo e disse assim: olha, mano, eu voltei para a igreja e eu deixei de ser lésbica. Aí ela até mostrou uma foto dela com um rapaz. Falou assim: esse aqui é meu namorado. Eu falei: glória a Deus por isso. Ela falou assim: tudo isso foi através das suas mensagens que você ministrava lá na célula. Então, uma coisa que a gente precisa entender, querido, a gente precisa ser diferente aonde nós formos. A gente precisa ser pessoas diferenciadas aonde nós estivermos. Aí nós estamos aí na série Volta às Aulas, né? Que já voltou às aulas.
Queridos, eu creio que se assim que você chegar naquela escola ou na faculdade, você tem que ser diferente ali onde você for, ali onde você estiver. Você tem que ser uma pessoa diferenciada. Se você tem pelo menos uma pessoa que pode montar uma célula junto contigo, vai com ela. Como o nosso irmão Wallace estava falando aqui, se tem 2 pessoas na célula somente, faz dessas 2 pessoas apóstolos Paulos, como ele estava falando. Faz dessas 2 pessoas que possam ser usadas tremendamente por Deus futuramente. Então, queridos, do pouco que a gente as coisas vão fluir. Então aí a gente observou, queridos, que quando nós se posicionamos, eu fiquei pensando, eu falei assim, olha, o interessante é que eu pensei que não faria efeito nenhum para ninguém, mas uma pessoa fez efeito na vida dela, e até hoje ela está na igreja. Até hoje ela está servindo ao Senhor. Por quê? Porque eu me posicionei. E Deus fez o direcionamento. E as pessoas que estavam ali ouviram a palavra. Mas talvez algumas pessoas, talvez a multidão ali, todas as pessoas não ouviram. Mas uma pessoa, a palavra mudou uma pessoa. Então, queridos, quando nós falamos, quando nós pregamos, pode ser que todos não vão mudar de vida, mas uma pessoa, a tua palavra vai fazer efeito. A palavra que sair da sua boca, usada por Deus, vai fazer efeito na vida dela. Então, queridos, nós temos que se posicionar sempre. Nós temos que se posicionar como pessoas extraordinárias, porque o mundo está cheio de pessoas ordinárias. Está cheio de pessoas comuns demais. O mundo está cheio de pessoas normais demais. Nós temos que ser louco. Nós temos que ser um Jesus freak, loucos por Jesus, fazer as coisas diferentes, ser diferente. É isso que Deus está querendo nessa noite. Deus está querendo que nós possamos se levantar daqui e ser pessoas extraordinárias. Extraordinárias. Mas tudo isso nós temos que se posicionar. Nós temos que se levantar. Porque não adianta, querido, se o Pedro e João não tivessem se levantado para ir para a oração. Se eles não tivessem se levantado para ir para a oração naquele dia, talvez aquele aleijado não seria curado. Mas quando nós se posicionamos, olha só, eles estavam indo para onde? Pedro e João estavam indo para onde? Para o templo, fazer o quê? Orar. Então, quando a gente se levanta, se posiciona e começa a ter uma vida com Deus, pode ter certeza que nós iremos ser pessoas extraordinárias. Ser ordinário não marca. O que podemos observar é que existem muitas pessoas que não se envolvem completamente na obra. A pessoa só vem para a igreja, senta na cadeira e adora ao Senhor e vai embora. Queridos, precisamos ser diferenciados na igreja, na escola, na faculdade, no trabalho. Precisamos nos levantar, se esforçar todos os dias para marcar a nossa geração. Interessante que lá no trabalho onde eu estou agora, de vez em quando eu venho ali, eu levo alguns evangelismos criativos para fazer lá com o povo. E o pessoal gosta, o pessoal acha legal isso. Até interessante que essa semana eu dei um chocolate pro pessoal, que tinha um chocolate sobrando. Aí eu dei pro pessoal lá e eles disseram assim: e aí, cadê a mensagem de motivação no chocolate? Porque eu tinha dado, a primeira vez que eu fiz esse chocolate, eu dei com uma palavra de motivação. Eu dei uma palavra, um versículo. E ele falou assim: cadê a pregação aqui no chocolate? Aí eu falei assim: já está guardado já no coração de vocês. Vocês já pegaram o primeiro, já está guardado. Aí teve uma pessoa que chegou assim e falou: mas que pena que a gente vai ter que rasgar o plásticozinho aqui e jogar fora. Eu falei assim: mas não interessa se você jogar fora, interessa que vai estar guardado no seu coração. É isso que importa. Aí ela falou assim: então, perfeito. Então nós temos que ser ordinário. Ele não marca, como eu falei aqui.
Se a gente não se posicionar como pessoas extraordinárias, nós nunca iremos marcar a nossa geração. Como a Tiene pregou aqui na nossa primeira palestra, a primeira ministração dessa série. Marcar a geração. Se a gente não se levantar, se a gente não se posicionar, a gente não vai marcar a nossa geração. Mas para nós marcarmos a nossa geração, nós não temos que ser normais. Nós não temos que ser comuns. Nós temos que ser pessoas o quê? Extraordinárias. Amém? Ser ordinário é negar a sua paternidade. Deus é muito extraordinário. Podemos ver na sua criação. Tudo é perfeito. Deus é tão extraordinário que mandou o seu único filho para morrer por mim e por você, para que tenhamos vida eterna e viver como Deus é, uma pessoa, um ser extraordinário. Então, quando nós somos ordinários, pessoas comuns demais, nós negamos a nossa paternidade, porque Deus, Ele é um Deus extraordinário. A gente vê isso na criação, a coisa perfeita que Deus fez na criação. Tudo foi perfeito, tudo é perfeito. O homem é perfeito, a criação é perfeita, os vegetais são perfeitos, o céu é perfeito, tudo é perfeito. Então Deus, Ele fez algo extraordinário. Ou seja, Ele fez algo que ficou marcado na história, o que Ele fez. Então, queridos, nós temos que, quando nós se posicionamos como pessoas extraordinárias, nós se identificamos, nós se tornamos imagem e semelhança de Deus. Amém? Aqui eu vou falar alguns personagens da Bíblia que foram extraordinários. Noé passou anos e anos e anos construindo uma arca. Ele pregava para todo mundo: Deus vai mandar um dilúvio, Deus vai mandar dilúvio, Deus vai mandar dilúvio, se pregando para o povo. Mas ninguém estava nem aí para ele, ninguém dava ouvidos para ele. Mas só que quando chegou o tempo de Deus mandar um dilúvio, somente algumas pessoas entraram na arca. Gênesis capítulo 7. Gênesis capítulo 7, verso 1. Gênesis capítulo 7, verso 1. Diz assim: Então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que eu encontrei nessa geração. Ele pregou para muitas pessoas, mas as pessoas não deram ouvido para ele. Mas só que uma coisa é interessante, no texto diz assim, que ele entrou, ele e quem? A sua. Então ele foi uma pessoa extraordinária. Por quê? Porque além de ele passar anos e anos construindo a arca, ele salvou toda a sua família. Então Noé foi uma pessoa extraordinária. Outro personagem da Bíblia é Davi. 1 Samuel capítulo 17, verso 45. 1 Samuel capítulo 17, verso 45. E aí? Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com a espada, com lança e dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves dos céus e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Seguinte: todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, mas pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Passa. Tirando uma pedra de seu alforje, arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ele caiu, dando com o rosto no chão. O verso seguinte, 50.
Assim Davi venceu o filisteu com uma pedra na mão, derrubou o filisteu e o matou. Ele estava somente com uma ferramenta, era o seu estilingue. Somente isso ele usou para matar o Golias. Golias estava desafiando o povo ali, mas só que não tinha ninguém disposto a enfrentar o Golias, porque ele era um gigante. Mas aí Davi, ele se posicionou, ele falou assim: olha, eu tenho a capacidade, porque lá no campo, quando eu estava cuidando das ovelhas, veio um urso, veio um leão, e eu matei todos eles. Então eu tenho essa capacidade, eu vou lá enfrentar esse gigante, e eu vou vencer. Aí a gente conhece a história, que Saul deu a armadura para ele, mas ele não achou legal a armadura. Aí a Bíblia diz que ele foi a um riacho e pegou 5 pedras. Repita comigo, 5 pedras. Queridos, olha só a ousadia de Davi. Quando Davi, algumas pregações dizem que quando Davi ele pegou as 5 pedras, ele não foi para matar só Golias, ele foi para matar os seus irmãos. Ele tinha mais 4 irmãos, ou seja, eram 5 gigantes que existiam na época. No texto, lá no livro de Samuel, vai falar sobre isso, né? Então, ele pegou as 5 pedras para matar os 5 gigantes, mas só apareceu um. E a Bíblia diz que ele, com a sua atiradeira, lançou na testa de Davi, na testa de Golias. E pegou, e a Bíblia diz que naquele momento o gigante caiu ao chão. Mas aí a gente observa que com uma coisa simples, ele conseguiu derrotar aquela pessoa que estava afligindo o povo de Israel. Por quê? Porque ele era uma pessoa com capacidade incrível. Ele era uma pessoa extraordinária. Ele não deixou as situações difíceis, a situação afrontar ele como um gigante. Mas as dificuldades, os problemas eram grandes talvez para muitas pessoas. Mas Davi, ele não viu isso. Davi, ele não se interessou, ele não se importou com isso. Mas ele falou assim: eu vou em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu vou em nome de Jesus. Eu vou em nome do Deus que é o Deus de Israel. Eu vou em nome de Deus, o Deus de Israel. E a Bíblia diz que quando ele foi até aquele gigante, lançou a pedra, atingiu na testa de Golias. E naquele exato momento, Golias foi ao chão. Então Davi, ele foi um homem, ele foi um jovem extraordinário, porque ele fez algo que ninguém conseguia fazer. Ele derrotou um gigante que ninguém conseguia enfrentá-lo. Mas a Bíblia diz que ele foi em nome do Senhor, ele foi em nome de Deus e derrotou aquele gigante, derrotou aquela pessoa que estava afligindo o povo de Israel. Então, queridos, Davi naquele momento, ele foi uma pessoa o quê? Ele foi uma pessoa extraordinária, porque ele fez algo que ninguém conseguia fazer. Ele fez algo que ninguém conseguia fazer para aquelas pessoas ali naquele lugar. As pessoas, ele afligia todo mundo, aquele gigante afligia todo mundo, mas a Bíblia diz que Davi, ele foi com toda a capacidade que ele tinha, com o posicionamento que ele teve, e naquele exato momento ele conseguiu derrubar aquele gigante. E a Bíblia diz que ele ainda fez mais, cortou a cabeça do gigante. Por quê? Porque ele se posicionou como uma pessoa extraordinária. Outro personagem da Bíblia aqui é Abraão. Abraão, lá no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 8, diz que Abraão obedeceu a Deus indo para um lugar que ele nem sabia para onde ele estava indo. Mas ele obedeceu. E naquele exato momento, com a obediência de Abraão, ele se tornou pai de multidões. Por quê? Porque ele se tornou uma pessoa, ele foi obediente. E a partir da obediência dele, ele se tornou um homem extraordinário. E o nome dele ficou marcado na história. Por quê? Porque ele obedeceu. Ele não perguntou a Deus: Senhor, para onde eu vou? Qual lugar eu vou? Ele não se importou com isso. Ele não se importou qual era o lugar que ele estava indo. Já pensou a gente chegar? Porque o certo é se eu chegar com alguém e falar assim: vamos para... você aceita sair comigo? Vamos dar um exemplo. Vamos para...
te chamei para sair, a primeira coisa que você vai fazer é perguntar para onde, certo? Certo ou errado? Então, para onde? Entendeu? Então, mas Abraão não fez isso. Abraão não perguntou qual era o lugar que ele tinha que ir. Ele só obedeceu e foi. Ele só obedeceu o direcionamento de Deus. E com isso ele se tornou o quê? Uma pessoa extraordinária. Um outro personagem da Bíblia, para nós já finalizarmos aqui, é a mulher do fluxo de sangue. Interessante que muitas pessoas tocavam em Jesus. Como ele andava com muitas pessoas, multidão, muitas pessoas tocavam, mas só que ela foi em um lugar que ninguém ousava tocar, ninguém tocava, que era na orla. Eu estudei sobre isso, que na orla os sacerdotes, os sumos sacerdotes usavam algumas a sua veste, e na orla da sua veste existiam algumas cores, e na orla da veste de Jesus era azul. O que significa? Que representa o significado da orla azul, significa ajuda vinda do alto. Então, ou seja, eu acredito que essa mulher estudou, sabia exatamente o lugar aonde podia vir a cura dela, porque ela não tocou aqui na cintura, ela não tocou no braço, ela tocou aqui, ó. Ela tocou na orla da sua veste. E naquele momento, quando ela toca na orla da sua veste, a Bíblia diz que automaticamente o sangue para. Interessante que Jesus, ele fala assim, ó, quem me tocou? A gente conhece a história. Aí as pessoas, todo mundo te aperta, te toca, mas aí você pergunta quem tocou? Sim, alguém tocou em mim, porque de mim saiu poder. Como eu falei, a orla de Jesus representava ajuda vinda da onde? Ajuda vinda da onde? Do alto. Então, querido, ela sabia, ela entendia que se ela tocasse ali, ela sabia que a ajuda dela não ia vir terrena, a ajuda dela ia vir do alto. E naquele momento, quando ela toca na orla, ela recebe automaticamente a sua cura. Por quê? Porque ela entendia que ela somente tocar, ela pensou, se eu tão somente tocar na orla da veste dele, eu serei curada. Por quê? Porque da veste dele, na orla representada do sumo sacerdote azul, representada a cura, e foi exatamente no lugar onde ela tocou. E ela, naquele exato momento, ela recebeu a cura automaticamente. Mas só que ficou por aí? Não. Marcos capítulo 6, verso 56. Marcos capítulo 6, verso 56. E onde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças, suplicavam-lhe que pudesse pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos que tocavam eram curados. Parou somente na cura dela, sim ou não? Ela compartilhou. Ela falou assim, ela chegou com o povoado, as cidades, e falou assim: ei, se você somente tocar na orla da veste dele, você vai ser curado. É o texto que nós lemos. Queridos, não fala aqui exatamente que foi ela que fez isso, mas quem que foi curada porque tocou na orla? Quem? A mulher do fluxo de sangue. Então, ou seja, quando ela tocou na orla e ela foi curada, aí o texto lá no capítulo seguinte fala que todo mundo, o povoado, aquele pessoal ali da região queria tocar na orla. Por quê? Porque se ela foi curada fazendo isso, eu posso ser curado também. Então, querido, ela não se contentou somente em ficar com a cura dela, ela compartilhou.
ela compartilhou Jesus, ela compartilhou que ela foi curada porque tocou na orla, e foi exatamente, as pessoas corriam: ei, deixa eu tocar pelo menos na orla, na tua orla, para eu ser curada. Então, querido, aquela mulher, ela foi uma mulher o quê? Extraordinária. Por quê? Porque ela compartilhou, ela levou a cura, ela não ficou somente para ela, ela levou para outras pessoas. Ela levou para outras pessoas. Quando eu vejo isso, eu me lembro da mulher samaritana. Não estava aqui nos scripts, mas eu me lembrei agora do esboço. Mas aí me lembrei agora que quando aquela mulher, ela está ali pegando água, Jesus vem para pegar um pouco de água. A Bíblia diz que Jesus, ele fala para ela assim, ó, conta a história dela, fala que ela tinha cinco maridos e tal, que ela tinha agora não era dela. Aí a palavra do Senhor fala que naquele momento ela falou assim: Senhor, Jesus, ele falou que pedindo água, ele falou assim: Senhor, o poço é fundo e tal. Eu falei assim: mas essa água aqui pode ser uma água natural, mas eu tenho uma água que vai te dar vida eterna, a água da vida eterna. E naquele momento ela provou daquela água que era a vida eterna. E a Bíblia diz que ela, quando nos versículos seguintes fala que ela foi compartilhar da cura, ela foi compartilhar Jesus, ela foi compartilhar para as pessoas o que Deus fazia. Por quê? Porque ela não se contentou somente com aquele milagre, somente o milagre dela, a salvação dela. Ela compartilhou para que outras pessoas pudessem ser salvas também. Então aquela mulher também foi uma pessoa que extraordinária. Por quê? Porque ela passou adiante a salvação, porque ela foi salva, ela foi liberta. E ela falou assim: mas tem pessoas aqui do meu lado, tem pessoas da minha vizinhança, tem pessoas da minha comunidade que precisam dessa salvação também. Então ela compartilhou, e naquele momento, querido, ela se tornou uma pessoa que extraordinária. Por quê? Porque ela compartilhou aquilo que ela recebeu. Então, queridos, muitas das vezes a gente recebe a palavra, a gente recebe de Deus, a gente recebe a ousadia, a gente recebe força, mas só que a gente não quer compartilhar para as pessoas, a gente guarda somente para a gente. Mas aí o detalhe para nós sermos pessoas extraordinárias é isso, é ser como a mulher do fluxo de sangue, que ela foi curada, mas ela falou assim: ei, você tocar ele, você vai ser curado também. Se você fazer isso, se você chegar lá com ele e tocar somente na orla, você vai ser curado também, você vai receber o milagre também. Então, querido, quando nós se posicionamos dessa forma, quando nós se posicionamos e passamos para outras pessoas o milagre, o que Deus tem feito, o que Ele está fazendo na nossa vida, nós se tornamos pessoas o que? Extraordinárias. Amém? Para nós finalizarmos, há um detalhe interessante no texto que nós lemos do capítulo do livro de Atos, que quando Pedro e João falam para ele assim: não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou, levanta e anda. Ele levantou, sim ou não? Sim ou não? Não levantou. Porque coloca o texto de novo aí, Johnny, por favor. Atos capítulo 3. Atos capítulo 3, verso 7. E segurando pela mão direita, imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Ele falou assim: levanta e anda. O homem levantou, sim ou não? Sim ou não? Não. O texto nós lemos, ele não levantou, mas aí a Bíblia diz assim, ó: e tomando ele pela mão direita, o colocou ele de pé. Às vezes vai ter momento que a nossa palavra não vai fazer efeito, mas o nosso posicionamento, a nossa atitude, quando nós agimos, porque só falar é fácil, mas quando a gente vai, quando a gente se posiciona, quando a gente faz algo acontecer, nós se tornamos pessoas extraordinárias. E foi o que eles fizeram. Eles disseram assim: olha, levanta e anda.
Mas aquele aleijado não se levantou. E ele foi mais ousado. Ele pegou pela mão dele e o ajudou a levantar. Vocês imaginam isso? Ele pegou pela mão dele e ajudou ele a levantar. É isso que Deus está querendo de nós. Deus está querendo esse posicionamento. Deus está querendo que a gente tome cada dia mais atitude. Porque, como falei, tem pessoas comuns demais no mundo. Tem pessoas normais demais no mundo. Mas nós precisamos ser pessoas diferenciadas. Diferenciadas. Porque se ele só chegasse assim com ele, levasse assim, ó, levanta e anda. Mas naquele momento o cara não levantou. Ele poderia ficar triste com isso? Poderia. Eu ficaria triste. Se chegar com alguém e falar assim, seja curado em nome de Jesus, e a pessoa não é curada, né, pastor? A pessoa fica meio, poxa, minha oração não tem poder. Mas aí ele tomou uma atitude. Ele falou assim, não, eu vou ser ousado. E a Bíblia diz que ele pegou pela mão dele e o colocou ele de pé. É isso que nós temos que fazer. Tem pessoas do nosso lado que talvez está na mesma situação que esse aleijado. Tem pessoas do nosso meio que talvez está na mesma situação, aleijado espiritualmente, doente espiritualmente. Talvez a tua palavra não está fazendo efeito. Talvez a palavra que você fala para ele de autoajuda, talvez de motivação, talvez não está fazendo efeito. Talvez essa pessoa só precisa de um abraço. Talvez essa pessoa só precisa de um aperto de mão. Talvez essa pessoa só precisa de você chegar com ela e falar assim, vem aqui do meu lado. Fica aqui do meu lado porque eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar a levantar. Eu vou te ajudar a caminhar. Porque tem muitas pessoas no nosso meio que precisam disso. Porque falar era muito fácil, irmão Marcelo. Falar, gente, todo mundo fala, vamos ir, isso e tal, foi a palavra. Mas só que tem gente que talvez só precisa de que você se posicione e chegue com ela e abrace. Chegue com ela e pega pela sua mão. Vamos comigo, vamos andar junto. É isso que nós temos que fazer. Porque, como eu falei, a gente fala, mas como eu falei, as palavras se perdem. As palavras se perdem. Mas quando a gente se posiciona e quando a gente pega pela mão da pessoa e fala assim, não, vamos andar junto. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Quando a pessoa chega com você e fala assim, olha, você está passando por isso, mas estou aqui para te ajudar. O que você precisa? Você precisa de consolidação? Vamos aqui, está consolidando. Você precisa disso? Vamos fazer por você. Vamos fazer isso aqui. Vamos estar junto, vamos estar perto. É isso que nós precisamos. Quando nós se posicionamos dessa forma, nós se tornamos extraordinários. Quando a gente se preocupa com a pessoa, a gente se torna uma pessoa extraordinária. Mas se preocupar somente com palavras, que Deus te ajude, que não sei o que, não. Ele quer que a gente se posicione, quer que a gente chegue perto. Querido, eu gosto muito de fazer o evangelismo do abraço grátis, porque tem muitas pessoas que precisam de um abraço. Tem pessoas que talvez não recebeu o abraço de ninguém durante o dia, mas quando a gente faz um evangelismo desse, agora que a gente não pode fazer por causa que tem essa frescura da pandemia, mas aí, quando a gente vem, quando a gente se posiciona, quando a gente faz isso, quando a gente abraça alguém, quando a gente vai, fala assim, você não está sozinho, você não está sozinho, você está aqui comigo, vem para perto, a gente se torna pessoas extraordinárias. Mas em nome de Jesus, Deus nessa noite está levantando Pedro e João. Deus está levantando uma geração de Pedros e Joões para fazer a diferença, para marcar a nossa geração, amém? Se coloque de pé. Se coloque de pé nessa noite. Hoje Deus vai levantar uma geração de Davis, que não tenha medo dos problemas, que não tenha medo dos gigantes, que não tenha medo das situações adversas que virão sobre a sua vida,
a pessoa não vai ter medo, porque ela vai para cima, ela vai adiante, ela não tem medo. Deus nessa noite está querendo levantar uma geração de Abraão, que obedeça, que faça diferença, sem precisar ter algo em troca, sem precisar, quando o líder, o pastor chegar com você e falar assim, vamos fazer isso, não perguntar, mas para quê? Não sei o que, não vamos dar desculpa, vamos ir, vamos fazer, porque é isso que Deus está querendo de cada um de nós. Deus está querendo que a gente se posicione como pessoas, obreiros aprovados, pessoas que não têm do que se envergonhar e que manejem bem a palavra da verdade. Porque tem muita gente na nossa escola, na faculdade, no nosso trabalho que precisa de uma palavra sua. Tem muita gente no nosso trabalho, na faculdade, na escola que precisa de um abraço seu. Quando nós fazemos isso, pode ter certeza que nós iremos conseguir alcançar os nossos objetivos, que é ganhar essas pessoas para Jesus. Amém? Aleluia. Espírito Santo de Deus. Queridos, vai estar louvando, mas eu gostaria que você segurasse a mão da pessoa que está do seu lado. Tu és digno de tudo. Dá as mãos. Pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Tu és digno de tudo, só tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Te exaltamos, te exaltamos, te chamamos, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória, só tu és digno de tudo. Digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Aleluia. Aleluia. Quero nessa noite convidar aquelas pessoas sentiram no coração e que vocês desejam e têm vontade de ser pessoas extraordinárias, pessoas que vocês estão cansados talvez de viver o comum, viver o normal.
Aquela pessoa que deseja ser uma pessoa extraordinária, que ouviu a palavra, que falou assim, não, essa palavra foi para mim. Eu preciso se posicionar. Eu preciso agir. Eu preciso, além de falar, levanta e anda, pegar pela mão da pessoa e ajudar ele a levantar. Eu gostaria que você viesse aqui na frente, aqueles que têm desejo, aqueles que entenderam a mensagem, aqueles que entenderam a palavra, vem aqui na frente. Aleluia. Isso, vem. Aleluia. Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem. Louvor. Aleluia, Jesus. Tu és santo, santo. Oh, Espírito É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Digno de Oh, aleluia. Amém. Coloca a mão no seu coração. Aleluia. Antes de orarmos, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Em 2013, quando eu fiz um curso de missões da Jocum, a gente fez um curso de 3 meses. E a gente fez o curso e logo após o curso a gente teve uma prática, a gente foi para uma comunidade. A gente foi com uma expectativa muito grande de fazer uma coisa. Vamos fazer teatro, vamos fazer isso, vamos fazer o culto lá na igreja, vamos convidar a comunidade. Essa era a nossa expectativa. A gente ia fazer aquilo que era comum de a gente fazer. Mas quando a gente chegou lá naquela comunidade, quando chegou na comunidade, a gente já foi surpreendido. Tinha uns jovens carregando um tijolo, 2 jovens carregando tijolo e tinha que subir uma escada. Aí de repente a gente estava no barco, quando choveu bastante nesse dia, que a gente acabou de chegar, caiu um raio lá perto da comunidade. E uma das pessoas que estava carregando tijolo, o impacto do raio fez com que ele caísse e não conseguiu ter a capacidade de voltar de novo para carregar os tijolos. Então aí uma coisa que observamos é que as pessoas chegaram com a gente e disseram assim, eu sei que vocês são missionários, vocês poderiam ajudar a gente a carregar tijolo? A nossa expectativa era carregar tijolo? Não. Mas a gente chegou lá, Deus começou a surpreender a gente quando a gente se posiciona, querido. Quando a gente espera Deus fluir na nossa vida, pode ter certeza que quando a gente se posiciona como pessoas extraordinárias, vai ter momento que Deus vai nos surpreender. Porque a gente está indo, a gente vai com uma expectativa, mas a gente tem que sempre estar preparado, porque coisas vão acontecer diferente. Então a gente arregaçou a manga e foi carregar tijolo. A gente chegou com o dono lá da comunidade, porque sempre uma comunidade tem ali o seu qual é o nome? Prefeito, alguma coisa assim, presidente da comunidade. Aí a gente chegou com ele e disse assim, olha, é o seguinte, eu acho que vai dar ruim a questão aí de vocês fazerem culto na igreja e tal, porque no mesmo dia que vocês estão querendo fazer culto, que era no sábado, vai ter uma festa aqui de formatura. E vocês sabem que quando tem alguma coisa nesse sentido, na questão de festa, de coisa, a comunidade inteira para. Ninguém, não marque culto não, que ninguém vai. Por quê? Porque o pessoal, eles vão apoiar, porque a comunidade é pequena, todo mundo apoia ali a questão da formatura e tal, dos alunos. Aí a diretora, quando ela percebeu que a gente tinha chegado,
e falou assim: ixi, esse pessoal vai atrapalhar a formatura, esse pessoal vai acabar com a formatura. Só que aí é interessante que ele falou, aí o nosso líder, né, que era lá de missões, ele chegou, conversou com o pastor, conversou com a diretora. Aí eu falei assim: então tudo bem. Só que aí Deus, ele surpreendeu a gente, porque a gente foi com uma expectativa e de repente quando a gente chegou lá, mudou tudo. A gente começou a servir aquela comunidade, a gente começou a servir as pessoas. Graças a Deus, assim, pessoas foram tocadas, as meninas foram tocadas de levar chapinha, os meninos levaram coisa para cortar cabelo, e a gente nem imaginava que tinha festa lá. Mas só para vocês terem uma ideia, que vai ter momentos que Deus vai nos surpreender quando a gente se posiciona como pessoas extraordinárias, que a gente querer fazer a diferença, porque a gente vai com uma expectativa, mas a gente tem que se preparar para os imprevistos. E foi o que aconteceu. A gente estava com uma expectativa muito grande de fazer algo, mas quando a gente chegou lá, a gente só serviu a comunidade. O pessoal fizeram a chapinha das meninas, cortaram o cabelo dos meninos, fizeram um culto depois. Depois a gente fez uma peça, a diretora chegou com a gente e falou assim: se vocês têm alguma peça de teatro que possa falar sobre educação e tal, para fazer na formatura. A gente foi com umas peças já prontas, mas só que a gente teve que montar a peça que a diretora queria. E aí naquele momento, querido, a gente serviu ali a formatura, e foi uma bênção de Deus. Foi uma bênção, porque a diretora, pensando que a gente iria lá para atrapalhar, depois ela chegou com a gente e falou assim: olha, se vocês quiserem voltar, volte mais vezes. Volte mais vezes, porque vocês aqui foram de grande ajuda para a gente. Então, ou seja, querido, a gente foi com uma expectativa muito grande. A gente muitas das vezes, qual era a expectativa de Pedro e João? Era só ir orar no templo. Mas qual foi o imprevisto? O aleijado, né? E ele teve que servir aquele aleijado, e ele levou a cura para ele. E ele conseguiu levantar aquele homem e colocar ele. Então, como eu falei, vai ter imprevistos. Vai ter momento que quando você estiver vindo para a igreja, porque esse é o normal, a gente vir para a igreja, adorar o Senhor e tal, sentar nessa cadeira. Mas vai ter momento quando a gente se posiciona como pessoas extraordinárias. Vai ter momento que no meio do caminho vai ter alguém precisando da sua palavra, vai ter alguém precisando da sua ajuda. Vai ter alguém, quando você estiver saindo de casa, talvez vai aparecer alguém, chegar com você para conversar. Não despreze essa pessoa, converse com ela, porque acredito, querido, que a palavra que sair da sua boca vai fazer um grande efeito na vida dessa pessoa. Quando nós se posicionamos com pessoas extraordinárias, amém? Então coloque a mão no seu coração, vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, neste momento, Senhor, neste momento eu quero te apresentar, eu te apresento a vida desses jovens, desses adolescentes que estão aqui neste lugar, que vieram aqui na frente se posicionando, Senhor, como pessoas extraordinárias. Senhor, em nome de Jesus, todo medo, Senhor, tira em nome de Jesus da vida dele, porque a tua palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Senhor, em nome de Jesus, todo aquela pensamento de incapacidade, Senhor, todo pensamento, Senhor Deus, que eles têm de ser pessoas talvez imaduros, mas em nome de Jesus, Senhor, levanta esses jovens como obreiros, levanta esses jovens, Senhor, como aquela mulher do fluxo de sangue, que fez a diferença, que levou a cura para outras pessoas. Senhor, em nome de Jesus, levanta esses jovens, Senhor, como uma geração de Davi, que não tenha medo dos gigantes. Senhor, levanta esses jovens, Senhor, como a rainha Esther, ó Deus amado, que não teve medo das ameaças, mas fez a diferença. Pai, em nome de Jesus, levanta esses jovens, Senhor, como Abraão, ó Deus amado, que o Senhor posicionou como uma pessoa obediente e fez dele um pai de multidões. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, muda a mente de cada um nessa noite. Muda, Senhor, em nome de Jesus, o coração deles. Coloca um coração de pessoas extraordinárias, um coração, Senhor, que se importe com o perdido, que se importe, Senhor, com aquela pessoa que está do nosso lado, com o nosso amigo, com o nosso colega. Pai, em nome de Jesus, levanta, Senhor, esses jovens, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Quero te conhecer. Em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, sopra, Senhor. Sopra o sopro do Espírito Santo sobre a vida de cada um aqui nessa noite. Pai, se cada um que está aqui talvez esteja morto, Pai, a tua palavra diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Viverá. Aleluia, Senhor. Em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, quero te conhecer. Sopra, Espírito Santo, sobre a vida deles, em nome de Jesus. Sopra em nome de Jesus sobre a vida deles, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, levanta, Senhor, uma geração. Levanta uma geração de obreiros que não tem do que se vergonhar, que maneja bem a tua palavra. Pai, em nome de Jesus. Levanta, Senhor. Levanta, Senhor, pessoas nessa noite, jovens extraordinários. Em nome de Jesus, que vão fazer a diferença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, nessa noite, abraça a pessoa que está do seu lado e diga a ela: conte comigo, você não está sozinho. Conte comigo, você não está sozinho. Conte comigo, você não está sozinho. Nós iremos caminhar juntos. Aleluia. 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 Aplauda o Senhor nessa noite. Pode voltar para o seu lugar. Em nome de Jesus. Teu amor, quero te conhecer. Oh, quero te conhecer mais e mais. Quero te conhecer. Quero te conhecer como tu és. Eu quero te conhecer. Quero te conhecer mais e mais. Eu quero olhar em teus olhos, ser consumido pelo teu olhar. Quero subir